Se o Chaplin fosse filmar os seus tempos modernos hoje, provavelmente ele não começaria numa fábrica daquele tipo, mas ele começaria talvez numa fábrica de digitais, de celulares, entendeu? Uma fábrica onde se montam aparelhos celulares, porque hoje, digamos assim, o nosso mundo é digitalizado. Se o século XX foi caracterizado como o século do automóvel, o século XXI talvez possa ser caracterizado como o século do celular, o século do mundo digitalizado. E, por exemplo, ao contrário do fim da teoria do valor, de que falaram Habermas, André Gorz, Klaus Hoff e tantos outros, nós estamos vendo uma monumental ampliação da teoria do valor, especialmente pela privatização do monumental setor de serviços, que 50, 60 anos atrás era um setor predominantemente público e sem fins lucrativos. Hoje quase tudo é privatizado. Nós estamos vendo uma monumental expansão pela economia digitalizada, celulares, o trabalho do consumo de novas formas de valor decorrentes da emergência desse tipo de equipamento que mudou o mundo. Hoje nenhum trabalhador, nem no campo, consegue mais se manter se ele não tiver um celular para receber a chamada que ele vai ter que fazer e tal, para não falar daqueles que dependem dioturnamente para o seu trabalho desse equipamento celular. E nasceu também uma imposição do sistema financeiro de devastar, de quebrar, de corroer os direitos do trabalho que a classe trabalhadora conquistou nos últimos 2, 3 séculos, digamos, desde 1750, na Revolução Industrial, quando houve o advento da Revolução Industrial. É um momento de devastar os direitos do trabalho na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na América, para não falar América Latina, África e Ásia, onde os direitos são, digamos, tem um nível de brutalização. A perda de direitos tem muito maior intensidade. Isso gerou, por exemplo, trabalhos que nós chamamos hoje de intermitentes. O trabalhador jovem, homem ou mulher, é chamado a trabalhar, tem trabalho, ele recebe, sem direitos, porque é o espaço da burla. Se ele recebe, se ele trabalha, ele recebe. Se ele fica esperando e o trabalho não se concretiza, por exemplo, num restaurante, ele é chamado para ficar preparado. Se tem movimento, ele entra e recebe pelas horas que ele trabalhou. Se não tem movimento, ele não recebe. E isso aumentou muito com o trabalho digital. Então você tem call center, telemarketing, motoboys, tá certo? Trabalhos do comércio, nos hipermercados, né? Nos restaurantes, todos eles, digamos assim, predominantemente desprovidos de direitos. Na Inglaterra tem uma modalidade chamada Zero Hour Contract, que eu mostro aqui, que é um contrato de 0 hora. As pessoas ficam esperando um chamado. Se ela vem, eles trabalham. Se ela não vem, eles não trabalham. E o tempo que eles ficam esperando, eles não recebem. Nós estamos vendo a expansão do Uber. Existe um processo de uberização do trabalho. Você vai para Uber, para 99, para todos os Cabify e todas as empresas similares. Quer dizer, os proprietários dos seus instrumentos de trabalho alugam os seus instrumentos de trabalho e o seu trabalho, e uma grande corporação global lucra 20%, 30%, tá certo? De uma corrida de automóvel, por exemplo, sendo que o motorista ou a motorista pagam o carro, a limpeza do carro, o seguro do carro, o seguro dele, trabalhadores, a sua alimentação, etc, 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 né? Sendo que a empresa alega que ela não os assalaria, mas que as empresas dizem, nós simplesmente colocamos o dono do carro em contato com o consumidor. É uma forma disfarçada que hoje se utiliza no capitalismo por muitas empresas para dizer que trabalho não é assalariado, quando ele de fato é. E isso gerou uma classe trabalhadora diferenciada. No passado ela era mais masculina, muito claramente diferenciada entre qualificado e não qualificado. Hoje ela é tanto masculina quanto é feminina. Hoje ela é acentuadamente marcada pela presença de indígenas, imigrantes, negros, né? E há muitas clivagens da classe trabalhadora. Aquele indivíduo que parecia que não era um assalariado ainda que seja disfarçado. Então a classe trabalhadora hoje é mais heterogênea, mais complexa, mais fragmentada e no caso desse nosso livro, caminha, como eu digo aqui, para uma sociedade do trabalho intermitente. Nenhuma sociedade pode se sustentar com base nisso, porque o jovem não tem futuro. E ele não tendo perspectiva de futuro, a sociedade é uma sociedade desprovida de futuro. Se é uma sociedade desprovida de futuro, não é por acaso que você vê o aumento, por exemplo, de suicídios na juventude, né? No Brasil e no exterior.
Não é por acaso que você vê uma massa de jovens da Europa que vão montar o exército do Estado Islâmico, porque não veem perspectiva de futuro nos seus países e vão atrás de uma coisa que é completamente equivocada, como se aquilo fosse um sentido de futuro. Isso são cenas dessa tragédia.